Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um EnjoyCast nessa terça-feira às 19h30, aqui com o meu co-host Iago Santos. Bora. E aí, tudo bem? Animado. Animado? O papo vai ser incrível hoje, galera. A mulher é um foguete, tá? Tem potência. Nossa senhora, quem chegou aqui agora, você tá preparado? Vou te dar um tempinho de pegar uma pipoca, um guaraná. Vale a pena, né? Vale a pena. Porque a gente vai ouvir ela, senhoras e senhores. Tamires Endringer. Além de tudo, é chique, sofisticada. Até o sobrenome é especial. Imagino que vem pela frente. Tamires, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Wander. Muito obrigada, Iago. Prazer enorme estar com vocês aqui. O prazer é todo meu. E, bom, se você quer vender mais, dominar estratégias de gestão e criar conexões que abrem portas, esse aqui é o teu momento. Aproveita, porque a Enjoy, ela é uma escola de negócios que está moldando o cenário empresarial capixaba. Hoje nós temos mais de 160 membros numa comunidade super exclusiva que juntos, esses grandes empresários buscam conexões e estratégias, como melhorar sua gestão e liderança para crescerem no mercado. E estão conseguindo. Empresários que chegam, às vezes, a sem uma meta bem definida, sem uma estrutura de liderança e gestão bem consolidada, conseguem construir isso de forma coesa e alcançam as metas estabelecidas, não só isso, como superam essas metas também. Então, são muitas provas de que a coisa acontece de forma robusta. E você que é empresário ainda não está nesse ecossistema, a sua chance de estar conosco é clicando aí no link que está na descrição. Beleza? Tem QR Code na tela. Tem QR Code na tela também. Pra lá, pra lá. É pra cá. Pra lá. Eu tô com o meu assessor aqui dizendo, aponta pra lá. Então, aponta o QR Code aí e esteja com a gente. Beleza? Boa. Bom, agora vamos lá. Sobre o convidado, nós estamos aqui com Tamires Endringer, que ela é contadora, perita judicial e sócia do grupo Expertise Peritos. Contabilidade e peritos. Contabilidade e peritos. Isso. Uau! Ela também é sócia da Tex BPO e Terra Ativa. Isso. É isso? Mais a Endringer Coffee. Tem mais uns 10 negócios aqui, Não, dá tempo. Só dá tempo isso? desse. Acho que no podcast ela Ainda revela tem- mais alguns negócios, Quanto eu né? já falei? Ainda tem o Davi e o Marcos, tem que cuidar do marido, do filho, tá bom. Boa. Sabe o que é mais interessante? Que o primeiro já começou como grupo, então já não é um negócio só. Você tá doido. Bom, ela atua em reestruturação e recuperação de empresas com forte presença institucional como conselheira do CRCES e também da TMA Brasil, além de membro consultora da OABES. Ela é professora, para dar um currículo aqui, ó, grande, da FDV e referência em decisões estratégicas em cenários empresariais complexos. Senhoras e senhores, com vocês, Tamires Endringer, seja muito Que é bem-vinda isso? Salva ao de palmas, salva de EnjoyCast. palmas. Aê. Salva de palmas pros meninos, Iago e Wander. Mas, Tamires, vamos lá, a gente quer saber, afinal de contas, quem é Tamires Endringer? Bom, Tamires sempre foi uma menina, uma criança muito ousada, com espírito de liderança. Eu assumi a liderança da turma de escola da 5ª série até o 3º ano, né? Então, toda a organização dos trabalhos, eventos eram feitos por lá. Sempre gostei muito disso. Sou do interior de Domingos Martins, bem do interior, onde só tem 6 famílias. Não pegava sinal de telefone. A gente estudou pela Barça, né, numa escola fundamental e de ensino fundamental. E sempre fui muito feliz. Sou filha do Jonoir Endringer, da Marilda Machado Endringer. Minha família é alemã, pomerana, misturada com italiano, né? Minha família agora, recentemente, descobrimos que somos de origem luxemburguesa. Então, eu tô com um pezinho lá na Europa. Eu tô feliz, sabe, Wander? Maneiro demais. Dá pra pegar aquela cidadania também, né? Pega aquela cidadania para, de repente, os filhos e os netos estudarem lá, né? Então, enfim. Mas eu sempre gostei de estar me comunicando perto de pessoas, vendendo alguma coisa. Eu me lembro que eu passei a minha infância ajudando as minhas tias. Eu não me lembro muito da minha infância brincando muito. Brinquei muito com os meus primos, mas sempre tinha um fator de trabalho atrelado a isso. E depois a análise, né? A análise, a psicanálise explicam muito disso para a definição do perfil. Eu tive que passar por esse processo.
E eu me lembro que eu trabalho e ajudo a minha mãe, as minhas tias. Eu tinha aquele compromisso de ter uma remuneração por algo que eu fazia desde muito cedo. Legal. E eu vendia a revista da Avon na escola e vendia as coisas. E meu pai, eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, ele me deixou entrar no ônibus da Águia Branca, saindo lá da roça, para parar em frente à garagem da Águia Branca, em Cariacica, para comprar peça de bijuteria, até numa loja chamada Artes e Bordados Brasil, existe até O hoje. empreendedorismo aí da E aí veia, eu né? comprava as peças de bijuteria e chegava em casa, virava à noite fazendo o custo daquelas peças, porque eu montava primeiro, somava miçanga por miçanga, pedra por pedra, e no outro dia eu levava as peças prontas na escola para vender e vendia durante a semana. Então sempre gostei muito disso. Minha família fala que com 10 anos eu encarei meu pai e falei, olha, eu preciso de um aniversário de 10 anos, né? Porque eu já fiz o custo aqui, pai, pelo que eu vendi de Avon e tudo, de bijuteria, eu consigo fazer a festa. E meu pai falou, não, nós vamos fazer sua festa, eu vou te ajudar. Então eu tive um bolo com 10 princesas, né, em cima. Eu não tive a festa de 15 anos, mas tive o de 10 anos. Então, eu acho que eu comecei a antecipar as coisas meio que ali. O meu baile foi aos 10 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos no comércio. Eu trabalhava numa loja de roupas lá num lugar chamado Ponto Alto. A minha família é de Goiabeiras, Domingos Martins, onde é interior mesmo, não tem nem asfalto, só tem uma igreja católica, uma cachoeira, não tem posto de saúde, a gente tem que se locomover para fazer tudo. Para esse local chamado Ponto Alto, onde tinha uma loja que era uma loja de grife, vendia roupas caras para as filhas dos cafeicultores de lá. E eu era vendedora dessa loja. Então, eu sempre andei... eu gostei de andar bem arrumada, que minha mãe foi costureira. Não é hoje mais, hoje ela só faz o crochêzinho dela. E cuida do Endringer Coffee. Então, a minha mãe sempre me manteve bem arrumada. As minhas tias donas de salão sempre cuidavam do meu cabelo. Então, sempre estava muito bem. E fui trabalhar nessa loja e andava melhor ainda, né? Então, eu aprendi a vender ali... E me relacionava bem com as pessoas, com os adultos, com as crianças, com os adolescentes, com os meus colegas de escola. E eu acho que isso me trouxe para Vitória. Vim para Vitória estudar, que era o caminho que qualquer uma de nós mulheres tínhamos que tomar. Na minha época saíram 18 mulheres do 3º ano dessa escola. E aí eu vim para Vitória. E aí não comecei a estudar, fui trabalhar no comércio novamente. Trabalhava no comércio de luxo. Vendia roupas de gala para os grandes nomes, as mulheres lindas de Vitória, de Vila Velha. E mais tarde eu comecei a estudar ciências contábeis. Foi por ocasião de eu ter a oportunidade de trabalhar num escritório como recepcionista. Isso que eu ia te perguntar, o que despertou, né? Exato. O que despertou? Na loja que eu trabalhava, eu fazia vendas, caixa, administração e levava um malote de dinheiro para o banco, né? Era essa a época. E aí eu sempre me interessei pela moda, sempre me interessei pela comunicação, mas aquilo não era... aquilo não me dava uma fundamentação material para falar, eu vou me sustentar disso, eu não tenho um mercado para isso. Então, aquilo vinha das raízes que eu tinha com a minha mãe, com as minhas tias. Eu gostava da moda por conta disso, né? E eu gostava da comunicação porque eu gostava de vender. Mas eu precisava entender um pouco sobre empresas, como estruturar isso. Então, eu tive uma oportunidade... numa família que eu fiz parte por muitos anos, né? Que é a família que são os avós do meu filho hoje. E eu vivi com eles e aprendi tudo sobre contabilidade. Então, aprendi a recepção, eu aprendi o arquivo, eu aprendi o setor contábil, o setor fiscal, o departamento pessoal. Fiquei muitos anos no departamento pessoal e aprendi a me relacionar com as pessoas. Eu gosto muito de relacionar com colaboradores e com qualquer pessoa, como eu já falei. Mas eu fui estudar ciências contábeis lá dos meus 17 anos e desde então nunca mais parei de trabalhar com contabilidade, né? Pô, legal. Então, depois disso, eu me frustrei no processo. Nós passamos nesse escritório por uma ruptura, uma dissolução societária grande nesse escritório. E eu tive que assumir forçosamente, né, pelas necessidades que a empresa tinha, assumir não só os setores, os pilares da contabilidade, que é o setor fiscal ali, né, e o departamento pessoal, mas eu passei a gerenciar um pouco disso e aí aprender a gestão do escritório, entender se o escritório dava dinheiro, se ele dava lucro, o que tinha que ser feito. E aí eu entendi que a gente não crescia organicamente, a gente não crescia, nós não tínhamos uma máquina de venda, a gente tinha um crescimento orgânico. E a gente vivia aquele negócio. De indicação, né? A gente ganhava 2 clientes e perdia um, né? Um cliente fechava, outro chegava. Então, a gente precisa mudar isso. E a parte técnica da contabilidade me frustrou muito, porque aquilo não era venda, aquilo era uma obrigação, aquilo era um mal necessário.
Então, o tratamento que eu recebia por conta do posicionamento que o físico tinha em relação a nós me frustrou muito como pessoa. Falei, gente, isso aqui não tem brilho, isso aqui não vende, não dá para vender. A pessoa vem aqui obrigada, e aquilo foi me consumindo por muito tempo. E aí, eu tive a oportunidade de, logo no início, inclusive eu tinha acabado de ter meu filho, Davi, eu tive meu filho com 22 anos. E eu comecei a fazer uma pós-graduação e eu falei, vou fazer uma pós-graduação num negócio que seja o suprassumo da contabilidade. Então, eu quero ser perita. Dizem que perícia... O meu professor Humberto, lá na UVV, no primeiro período, ele já me assustou dizendo que o contador é baixinho, gordinho e de óculos. Ele nem falou que existia mulher contadora. Então, já que ele falou isso e bem colocado, era o perfil à época, né, Iago, que existia. Porque olha o Iago, gente. Olha esse contador aí, pelo amor de Deus. Então, não combina com o perfil que o professor Humberto falou. Mas o professor Humberto dizia que a profissão mais esplendorosa da contabilidade à época era o perito. Então, eu vou estudar perícia. Então, foi uma das primeiras especializações em perícia contábil, civil e trabalhista no Espírito Santo, eu fiz. E logo após, 1 ano, 1 ano e meio depois, eu terminei essa pós e fui convidada para entrar para o acadêmico. Então, eu fui dar aula lá em Venda Nova. Eu ia 4 vezes por semana de Vila Velha a Venda Nova, com um filho pequeno, para poder dar aula na Favene, que existe até hoje essa faculdade. A maior escola, a melhor escola de formação de contadores que eu já vi na vida, assim. Profissionais exemplares, atuam todos em Venda Nova e região ali hoje. Foram excelentes alunos que eu tive. E lá eu fui dar aula para alunos da minha idade ou mais velhos do que eu. Foi a maior experiência da minha vida, assim. Lá eu fiquei por 1 ano, depois eu vim para a Faculdade Pio XII, em Cariacica, e eu nunca mais consegui sair do acadêmico. E como disse o professor Dorival, é igual uma cachaça, e é verdade, você não consegue se desligar. Porque não é sobre você entrar e ensinar contabilidade, é sobre você formar as pessoas e acreditar que tudo aquilo que você passa para as pessoas, elas têm um peso muito positivo ou muito negativo. Você pode destruir o sonho de alguém ou construir o sonho de alguém. E ser a referência para a vida das pessoas, que eu descobri mais tarde que eu era. E isso nunca me deixou sair. Quando meu filho chega em casa e fala, mãe, volta da aula. E eu falo, só abrindo parênteses aqui, né? Eu falo, não, filho, foi muito cansativo, foram 12 anos. Aí ele, não, mãe, mas eu já superei isso, né? Imagina, meu filho cresceu sem me ver dentro de casa. Isso foi profundo pra mim, né? E aí eu só chorava, ele falava, não, mãe, porque você mudou muito a vida das pessoas. Eu até hoje encontro seus alunos no shopping e falo, olha, você é sócio você é filho da Prof. Tamires. Nossa, eu gostava muito dela, ela mudou minha vida. Então, meu filho tem 15 anos hoje, mas tem 4 anos que ele me falou isso, 5 anos que ele me falou isso. Então, isso foi muito tocante. Então, a faculdade foi uma grande escola de como você aprender, principalmente a Faculdade Pio XII, que é uma faculdade que ela forma excelentes profissionais de classe C e D. Ela faz com que eles enxerguem como ser a classe A, como acessar um alto nível de desempenho, um alto nível de rendimentos, né, de remuneração, estar em grandes empresas. Então, eu tenho excelentes alunos de lá, que são hoje os meus colaboradores. Eles são muito mais do que meu braço direito e meu braço esquerdo dentro da empresa, né? E sei que outros estão em grandes companhias aqui no estado do Espírito Santo, porque foram formados lá. Eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte disso e que eu ajudei a formar muitas pessoas, mesmo que o mérito seja deles, mas eles em algum momento com certeza me ouviram e eu servi para ajudar de alguma forma. Então, isso mudou muito a minha vida e mudou muito a minha posição na contabilidade, porque muito próximo disso, 2 anos, pouco menos de 2 anos, quando eu estava nesse processo acadêmico muito intenso, eu não podia deixar de estar num processo contábil muito intenso. E aí, eu acho que existe uma Tamires até aqui, uma Tamires depois desse momento que eu falo para vocês. Por quê? Eu sempre fui muito infeliz na contabilidade até esse processo. Eu nunca consegui admitir como... Não sei qual é essa característica, talvez vocês podem dizer um pouco melhor para mim depois que me conhecerem, mas como que eu sou uma necessidade ruim para a pessoa, para a empresa, né? Como que eu sou um mal necessário? Por que o fisco faz isso para mim? Depois o fisco faz por mim, né? Comigo. Depois o fisco vem e me obriga a fazer tudo que era dele e me coloca para eu fazer, né? Coloca os SPEDs todos para a gente fazer. Então, gente, isso não vai acabar nunca. E você financeiramente não tinha aquele recurso. No final do dia você fala, nossa, valeu a pena eu fazer isso. Então, você tinha uma depreciação muito grande dos honorários, uma prostituição muito grande do mercado. Falei, não dá mais para eu viver nesse processo. E a perícia me acompanhava sempre ali do lado, com grandes trabalhos de perícia, mas não tinha como ser uma profissão exclusiva. A carreira de perito judicial, ela é uma carreira igual de advogado. Você tem que trabalhar ali 10 anos para você conseguir receber seus primeiros processos. Era um pouco disso, sabe, Wander? Falei, nossa, vai demorar. Eu tenho aposentadoria lá para receber na justiça ainda de perito, honorários de laudos que eu fiz.
E aí eu falei, a perícia vai ter que caminhar do meu lado, mas minha atividade principal é a contábil. E aí eu fechei um grande cliente. E eu já tinha falado assim, olha, não quero mais saber dessa contabilidade, eu vou agora implantar a contabilidade interna. Com essa onda dos SPEDs, a onda vai ser, o fluxo vai ser das empresas colocarem a contabilidade interna. Então eu não vou mais atender empresa de Simples Nacional, não quero atender MEI. Nunca atendi MEI, não porque eu não goste dos MEIs ou dos empresários, né? Mas porque o fisco obrigava nós, contadores do Simples Nacional, a gente atender o MEI de graça, a abertura do MEI de graça, porque nós somos Simples Nacional. Ele me dá um benefício da lei, depois ele me tira. Ele fala, agora você trabalha de graça porque esse camarada não pode pagar. E tá tudo bem, mas a gente ajudava. Mas eu falei, não, esse camarada não vai me ajudar a faturar o muito que eu quero. Não faz sentido, né? A gente tá aqui num podcast falando de negócios. Então, eu vou falar nessa linha. Por mais que eu tenha o lado humano da coisa, mas eu não posso viver de somente do social o tempo inteiro. E aí eu fui para esse cliente grande. Eu falei, nossa, que orgulho, aquela empresa grande. Eu tinha uma sala no 3º andar e sistema ERP. Eu falei, nossa, isso é o futuro, é ali que eu quero ficar. E eu comecei a aprender os grandes sistemas. Eu aprendi Sênior, eu aprendi SAP, eu aprendi Sankhya. Eu aprendi vários ERPs e a gente, como contador, Wander, é formado para trabalhar em microsistemas contábeis, que são sistemas especializados em escritórios de contabilidade, como Alterdata, né? Domínio. Que eu me formei no Alterdata também, o domínio. E, enfim, faz parte da nossa história e eu tenho muitos aplausos para todos esses sistemas. Mas eu queria trabalhar com ERP, eu queria o mais difícil do processo no maior cliente possível. Então, eu consegui esse contrato, um contrato de um número grande, eu nunca tinha ganhado aquele valor, né? À época, o contrato era R$10 mil, hoje eu tenho 38 anos. Na época, eu tinha 24, 25 anos. E aí, eu fui, quando eu cheguei lá, 3 meses, o cliente fala, nós vamos entrar em recuperação judicial. Eu falei, como assim? Aí, eu ali, imatura para aquele processo, recuperação judicial, ele vai falir, ele está quebrado, meu principal contrato. Me dediquei tudo a isso, 3 meses aqui. O que eu vou fazer, né? E aí veio um advogado de São Paulo, né? Que aí tem algumas questões, né, Wander? O nosso mercado é um mercado muito pequeno, um mercado fechado. A gente acha que sabe tudo, né? Não sabemos tudo o que acontece aqui. Mas a gente acha que tem acesso a muito mais coisas do que você teria em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em outros estados. Então, você acha que você sabe de todo mundo. E o cliente acha que todo mundo sabe que ele está quebrando, que ele está, né, ele tá numa situação financeira fragilizada, ou que ele não está vendendo muito, ou que ele perdeu a licitação. Então, tem esse estigma aqui no Estado do Espírito Santo. Então, ele falou, não posso fazer minha recuperação judicial aqui. E a lei não permitia isso. Ele só pode fazer a recuperação judicial na comarca onde ele está registrado no CNPJ dele. E aí, ele falou, não, então, pelo menos vou contratar um advogado de São Paulo. Então, ele contratou um advogado de São Paulo com o objetivo de que poucas pessoas soubessem daquele caso, né? Dado o desconhecimento dele, coitado, de que aquilo era um processo público. E viraria um processo público em poucos dias. E aí ele contratou um advogado de São Paulo, Dr. Luiz Gustavo Bacelar, um grande amigo hoje. E, inclusive, é um dos membros do Faria Lima News, que semana passada eu pude falar para eles um pouco, ser fonte lá de um artigo. Legal. Muito obrigada por isso. Ele falou, você tem que aprender recuperação judicial, vamos para a TMA Brasil, né, que é uma associação, a maior associação hoje, a associação global, que fomenta assuntos em recuperação e reestruturação de empresas. Só falamos em turnaround. Nós só falamos em reestruturar companhias. E aí, eu comecei a estudar. Eu fui no primeiro congresso deles e passei a ser associada e comecei a aprender gestão de crise para aquele cenário de gestão de crise. Que nós sabíamos naquele momento que o termômetro era de falência e não era um termômetro de recuperação judicial. Mas nós tínhamos que começar pela recuperação judicial, né? E aí lá atrás falávamos, vamos entrar em recuperação judicial para falir melhor. Né? Então, imagina a mentalidade do empresário ouvindo isso, eu tendo que estruturar. E aí, há mais ou menos uns 15 anos, Wander, acho que uns 15 anos atrás, Iago, ele me chega dia 13 de dezembro e fala, amanhã nós vamos demitir todo mundo e nós vamos entrar com recuperação judicial dia 14 de dezembro. Nossa. E eu falei, tudo bem. Aí eu já tinha adequado o balanço, preparado as demonstrações contábeis para isso. A minha função ali era aquela naquele momento. Mas eu participava exclusivamente de todas as reuniões que fomentavam aquele assunto. E aí, na ocasião, nós demitimos mais de 2.000 funcionários da noite para o dia. E entramos com a recuperação judicial nessa data, no dia seguinte. Foi um colapso para o Estado, mas ele ficou quase 12 anos em recuperação judicial. E ele faliu por um único motivo. Ele não pagou os impostos. Porque se fosse a estratégia da recuperação judicial que foi aplicada,
ele teria se salvado. voltado. Ele só não conseguiu se salvar em razão dos impostos, porque existe na lei de recuperação judicial a obrigação de apresentação da certidão negativa de débitos tributários para você homologar o seu plano de recuperação judicial ou para você encerrar o seu processo de recuperação ou de falência. E ele não conseguiu. Passou por inúmeras crises, né, por conta da recuperação. Era uma empresa de prestação de serviço que necessariamente precisava de certidões, então ele não tinha. conseguiu arcar, né? E aí esse é o ponto, né, que a gente chega. Por que a minha vida mudou, né, ali? Mudou porque eu passei por um choque muito grande, onde eu achei que eu já estava grande e eu fiquei muito pequena, né? Eu fui uma das últimas pessoas a apagar a luz da empresa e não recebi nem meus honorários, porque ele não tinha como pagar, em razão da situação dele. Mas eu tive a graça de, pela TMA Brasil, fazer 3 especializações internacionais no tema reestruturação de empresas. E a reestruturação de empresas, ela não é um preparo para a empresa falir. A reestruturação de empresas é a estruturação do negócio ou a estruturação dele para ele ser vendido ou para ele ser recuperado. Então, eu descobri que quando você pega uma empresa em recuperação judicial, ou você pega ela para preparar para ela ser vendida, seja no cenário de crise ou no cenário de estruturação, uma empresa nova, porque a gente tem que partir da premissa, né, Wander, que toda empresa nasce para ser vendida ou sucedida de alguma forma, caso sejam os filhos, né, Iago? Ou você prepara ela num cenário de crise para ela, inclusive, ser vendida dentro de um cenário de crise ou dentro de um cenário de recuperação. E por que mudou? Eu fui para a Universidade de Sorbonne, em Paris, para estudar gestão de crise com os franceses. E a gente estudava um paralelo entre a recuperação judicial da França com a do Brasil. Na ocasião, nós estudamos quais seriam os tópicos da recuperação judicial para a nova lei, né, que nós estávamos na 11.101 de 2005, e nós fomos estudar a 14.224, que veio logo em seguida. Então, eu participei do estudo dessa lei, de lá vieram pontos que foram abordados pelos juristas que estudaram comigo, membros dos grandes escritórios de Vitória, dos escritórios de São Paulo, ministros que participaram dessas discussões, trouxeram isso para a nova lei de recuperação judicial. Mas eu me lembro que eu chegava no hotel depois da aula, eu estava hospedada num hotelzinho pequeno em frente à Universidade de Paris. Eu lembro que eu abri a janela, estava escrito assim, Université de Paris. Imagina, chique demais. E eu ali, gente, o que eu estou fazendo aqui? E eu não conseguia entender sobre aquela legislação. Eu não falava inglês, eu não falava francês fluente, aprendi só para passar lá. E a aula era em francês, com tradução simultânea. Então, eu falei, não estou entendendo nada, o que eu estou fazendo aqui? Enfim, mas quando eu voltei de lá, eu tive a clareza que eu nunca mais ia ser a mesma contadora, que eu não podia olhar para o meu cliente com sentido de apuração de impostos. Eu tinha que olhar o meu cliente para salvar o meu cliente de algum cenário que não lhe era favorável. Né? E eu acho que é o ponto que a gente chega, qual é a percepção que os contadores precisam ter, e eles precisam transmitir isso para o cliente, eles precisam transmitir isso para o empresário, né? Como você precisa olhar para uma empresa para não deixar que ele entre num colapso? Mas se ele estiver colapsado, qual é o olhar que eu preciso trazer para que eu minimize a necessidade dele? Ou que o impacto que ele tenha, seja tributário, seja financeiro, econômico, gestão de pessoas ou vendas, o que eu preciso trazer para que esse impacto, que hoje é negativo, possa ser menor? E o que eu posso fazer para melhorar a vida dele? Foi quando eu comecei a olhar para o cliente e falar assim, vamos sentar aqui e vamos falar sobre contabilidade gerencial, né? E esse meu caminho, ele veio traçado com muita luta dali para frente, porque eu tive que romper um ciclo de contabilidade tradicional, eu tive que fechar uma empresa, levar ela a zero e nascer de novo na contabilidade. Foi quando eu montei o grupo Expertise, e aí eu falei, eu não tenho como nascer pequena. Porque se eu nascer pequena, eu vou passar fome. Perfeito. Eu não tenho como nascer pequena, porque na ocasião, nenhum cliente daquela carteira que eu tinha da contabilidade tradicional ia conseguir compreender o conhecimento que eu tinha para ele. Por quê? Em 9 meses eu saí de Sorbonne e fui para Oxford. Eu estudei o modelo inglês de gerenciar crise e reestruturar empresas. Imagina. Até a hora de tomar o chá das 4, das 5 lá, né? Tinha hora, era 10 minutos. A gente batia o garçom batia na porta, entrava com um carrinho, os brasileiros, 20 brasileiros estudando na sala de Oxford, onde Margaret Thatcher estudou, na mesma sala, entrava com um carrinho, os brasileiros todos em pé, falou, hora do intervalo, galera, vamos bater papo. 10 minutos depois, o garçom chegou e tirou o carrinho, deixou a gente sem chá e sem bolacha. Falei, isso aqui nós estamos na Inglaterra, gente, nós estamos em Oxford. Nós temos que andar na linha e aprender. No segundo dia,
chegou um brasileiro às 8 horas, chegamos, né? Eu cheguei em ponto, eu acordei, a aula era às 8 da manhã, eu acordei 15:07, me maquiei, fiz caixinha no meu cabelo, carreguei meu celular, carreguei meu computador, coloquei um vestido rosa e fui para a sala de aula. 8 horas estavam eu e mais 2 brasileiros na sala de aula. 8:01 chegou outro, 8:04 chegaram outro, 8:10 chegou outro. E os outros, né, foram chegando os 20. Era um professor português que dava aula em Oxford, ele abria a porta para todas as vezes que a gente quisesse entrar. Era uma maçaneta redonda desse tamanho, você batia nela assim, ele abria do lado de dentro, não tinha como você abrir por fora, o professor te recepcionava. No último brasileiro que entrou às 8:12, ele falou assim, no Brasil vocês fazem sempre assim? Porque a aula começou às 8. 8 horas. Ninguém nunca mais se atrasou. Então, eu passei por um regime de escola francesa, que é um regime onde você tem que estudar muito, você tem que entender muito, porque o francês te obriga a entender o que ele está falando, é do jeito dele, não tem conversa. E o inglês mostra que você tem que ter o modelo britânico mesmo, de hora, de tudo, de aprendizado, de cronometrado, além da técnica. Então, quando eu passei por isso, eu falei, não tem como tratar o cliente mais entregando imposto para ele em cima da hora, falando que ele tem que viver só para pagar imposto. Ele tem que ver a informação de uma forma diferente. E aprendi a gestão das coisas, visualizar as coisas como precisava. Eu não vou parar de falar nunca, se vocês não me contam. Não, maneiro. Cara, que história. Vai estar, né? O que eu tenho visto, assim, que parece que existe um movimento, tá? Em que o contador, ele vai se percebendo agora. Poxa, peraí, eu não posso só ser um cara que gera imposto para os outros pagar. Isso aí. Ainda tem uma camada desse... Tem uma turma que ainda está nessa mentalidade, mas eles tendem também a ficar para trás. Sim. Tá? Porque, eu falo por mim, claro que eu não posso deixar a minha experiência ser uma crença generalizada, mas a forma como eu enxergo, a partir daquilo que eu necessito, é um contador presente, que entenda o que eu estou fazendo, que conheça profundamente as minhas informações e que use essas informações, esses dados para tomada de decisão estruturada que leve a empresa a ter uma saúde financeira e econômica. Então, é muito sobre gestão, além da contabilidade. Ou, na verdade, talvez a contabilidade já devesse ser realmente uma ferramenta de gestão sempre. Sempre, ela é, né? E o que faltava era essa mentalidade, sabe? Exato. Então, me parece que no Brasil, nós estamos passando por um processo de mudança de mentalidade, em que os contadores passam a enxergar que o empresário precisa dele para dados, informações, decisões, gestão. E parte disso também acontece porque a outra ponta, que é o empresário, ele está pedindo isso. Ele está falando, peraí, eu preciso de ajuda. Está todo mundo dizendo aqui que DRE, índice de liquidez. Cara, o que é isso aqui? O que é isso? E aí você tem um contador distante, que às vezes mal até entende, que deixou isso na matéria da faculdade lá atrás. Foi uma matériazinha em 4 anos. Cara, ele deixou lá. E aí o ambiente ele vai moldando essa mentalidade, vai expulsando alguns e colocando outros. Alguns vão se preparando à altura. E pela sua performance, você entendeu isso lá atrás, né? Entendeu isso lá atrás. Eu entendo que você ajude nesse movimento. A pergunta é, o que você tem feito nesse sentido de transformação dessa realidade, da relação empresário-contador? A gente vivia 2 extremos, tá? Eu vivia 2 extremos na contabilidade. Como eu disse, quando eu decidi criar Group Expertise, um grupo de expert que nasceu inclusive da Expertise Peritos, que é a primeira empresa, né? Então, Peritos é um expert de autoconhecimento em dada matéria técnica, né? Então, o grupo de expert, o grupo de contadores, o grupo de peritos, ele tinha que nascer entregando para o cliente a contabilidade gerencial, que era algo que ele não tinha. Onde que veio essa mentalidade? Veio a mentalidade do estudo da reestruturação e do estudo sistêmico. Porque se eu pego um cliente que tem um ERP, que ele tem um sistema financeiro minimamente, eu consigo entregar para ele uma contabilidade. E quais eram os extremos que nós vivíamos na contabilidade lá atrás? Eu estava lá dentro do escritório, fazendo folha de pagamento, calculando o imposto, cumprindo prazo com o fisco. Talvez, se desse tempo, depois do dia 20, quando eu emitia as guias, eu ia começar a fazer a contabilidade. Como que eu fazia a contabilidade? Eu pegava a folha de pagamento que tinha sido processada dentro daquele escritório,
As notas fiscais de compra e de venda, que lá atrás, com 20 e poucos anos, era na mão. O livro era na mão, tá? E eu lançava na mão também, porque não integrava o sistema fiscal e o de folha com o contábil. Lançava na mão tudo que o cliente mandou para mim. E o cliente sabia o que ele tinha que mandar para mim? Não. Ele sabia que ele tinha que mandar... Quando mandava, né? Quando ele mandava, Wander, ele mandava nota para apurar o imposto. Então, eu contabilizava a folha e as notas. E aí, eu fazia meio que uma gestão de caixa. Eu falava assim, olha, vamos lá, ele vendeu 15 mil, ele pagou 5 mil de folha, beleza, ele vai ter que emitir de nota tantos mil. Ah, mas com base em quê? Não, porque eu sei que ele gasta isso de funcionar, isso de aluguel, isso, o caixa dele tá negativo. Então, lá atrás, Wander, 15, 20 anos atrás, o camarada emitia nota para cobrir caixa. E não é nenhum absurdo falar isso aqui. A massa empresarial viveu assim. O fisco apertou o cerco para o nosso lado para que a gente obrigasse o empresário a se organizar. Para a gente falar, não dá para você sonegar mais. Você tem que emitir nota, receber nota de compra cheia. Você tem que emitir nota de venda cheia. Não existe meia nota. Você tem que ter controle de estoque. A Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo controla o custo médio da mercadoria vendida, coisa que muitos contadores não têm hoje. E o Estado já faz isso através das notas de entrada e das notas de saída, porque eles têm acesso à base de dados disso. Fora as máquinas de cartão, né? As máquinas de cartão que denunciam quanto você vendeu. Então, a gente tinha que sair disso. Eu tinha que parar de olhar para o cliente como meu rival e ele olhar para mim como... Nossa, o meu contador me obriga a emitir nota de tudo. Eu ouvia isso. Nossa, você é muito chata, não tenho como emitir nota de tudo, senão eu quebro. Tá bom, para você não quebrar, vamos nos reestruturar? Vamos ver quanto você tem que vender para não quebrar? Por quê, Wander? Qualquer empresa, seja ela em crise, estruturando, uma empresa nova em estruturação ou uma em reestruturação, não existe nada que salva ela se ela não vender. Então, vamos vender. Vamos vender. Depois a gente organiza, porque naturalmente foi assim que nós crescemos. O próprio Grupo Expertise vende primeiro, depois vê como entrega. Ninguém tem condição de manter uma equipe, hoje uma empresa pequena, uma empresa pequena de médio porte, contratar 10 pessoas e dizer, vou trazer 10 clientes para vocês entregarem. Ninguém faz isso. Você faz, Iago? Não. Ninguém faz isso. Não. A gente vende primeiro. Então, isso serve para qualquer empresa. Qualquer máquina de estruturar a empresa é a venda. Depois nós vamos entrar como especialistas e cuidar da gestão, né? Porque, complementando aí, Tamires, é o que no mundo da contabilidade, os contadores, igual o Wander falou, agora que está tendo esse despertar, né? Hoje tem contadores influentes que estão até ajudando nesse processo. E ajudando muito a gente, muito obrigada por isso. Mudando a mentalidade, mas algumas vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas não vende, né? Não vende, isso aí. E a empresa não cresce. E é o perfil da maioria dos contadores. Você fala, todo mundo fala, nossa, Tamires, como é que você entrou nesse cliente? Às vezes eu nem sei explicar, né? Porque tem muita coisa que só Deus e a energia que explica, Sim. né? Aquela energia maior que a gente acredita. Mas, de verdade, eu nasci vendedora. Depois eu me tornei contadora. Talvez as coisas se tornem um pouco mais fáceis por isso. E talvez eu tenha conseguido convencer o cliente de que ele tinha que me informar tudo que ele pagava. Se ele paga a geladeira da casa dele dentro da empresa, eu vou aceitar que ele faça isso, mas eu tenho que mostrar para ele por que ele não pode comprar dentro da empresa, sendo lucro real. E nem Simples Nacional. A ração do papagaio, que é o exemplo que eu sempre uso, eu tinha um cliente que adorava comprar a ração do papagaio em nome da empresa. Porque falaram para ele que tudo que ele comprava virava despesa. Aí eu tive que ensinar para ele que a ração do papagaio não era dedutível, que somava na base de cálculo do IR, né? Então, quando você cria essa aproximação com o cliente, isso você só vai fazer visitando ele, tomando um Endringer Coffee com ele, entendeu? Você só vai fazer isso chegando perto do seu cliente não vai te buscar. Relacionamento, né? E o grande ponto, Wander, quando eu volto lá atrás, que existia uma diferença, um distanciamento, dois extremos, é que o cliente ele não tem interesse em conversar com o contador, porque o contador só entregava imposto para ele. E o contador não tinha matéria, documento, informação para entregar algo diferente do que o imposto. Então, começou por aí. Eu não posso ter dentro do meu escritório um cliente que só nega. Ponto. E aí vai né? também do posicionamento também, né? Exato. Vai do posicionamento. Eu só aceito que os clientes que mandam a documentação... Isso doeu, Iago, porque não é que eu podia escolher cliente, não. Eu tive que buscar aquele cliente de um ticket mais alto, que ele tinha um RP, que ele queria ouvir isso e que ele aceitava fazer isso. Então, com base em informação, eu consegui chegar no extremo, que era entregar a contabilidade para ele, que era a essência real da contabilidade, que está lá nos princípios básicos, que diz a contabilidade nasceu para tomada de decisão da entidade. Auxílio, tomada de isso. decisões. Isso é interessante, porque a gente entra em algumas questões. Por exemplo, você começa a entender que o teu cliente tem um conjunto de crenças, comportamentos, um conjunto de fatores
ou atributos que fazem com que ele performe dentro da sua caixinha de cliente. Ou seja, se ele não preencher esses requisitos aqui, ele não vai ser meu cliente. Isso, para quem nos assiste, é o conhecido como ICP, né? Ideal Customer Profile. Cara, se você não tiver uma clareza de quem é o teu cliente e a coerência que ele tem com o teu posicionamento, com o teu objetivo, você tende a fracassar. Porque você vai ter o tempo todo que se ajustar para atender diferentes perfis, com um produto que deveria ser supostamente igual, com algumas personalizações, mas isso drena energia, isso drena tempo, isso drena capacidade, você começa a ter que ter time estruturado para uma diversidade muito grande. Então, isso na estratégia, né, ou no conceito de estratégia, é chamado como cadeia de valor sob medida. Né? Ou seja, eu tenho um posicionamento, eu faço isso para este público, esse público tem essas características, esse comportamento, essa mentalidade, esses interesses, ele esses frequenta desafios, tais lugares, ele tem né? esse perfil social, esse perfil financeiro. Você começa a mapear esses requisitos, entendeu qual que é o seu público-alvo coerente com o teu posicionamento, você estrutura a sua cadeia de valor para você dar uma entrega técnica adequada. Isso aqui é falar de estratégia. A pergunta para você que está em casa, cara, como é que você está olhando para teu posicionamento frente ao mercado, para o teu público ideal, que é aquele que está personalizado, e você personaliza para te consumir, né? Seu cliente sonho, né? É com esse cara que eu quero falar. E como é que está a estrutura do teu negócio, a cadeia de valor preparada para atender com eficiência? Porque falar de estratégia é falar de eficiência, né? Hoje você tem como colocar muita tecnologia dentro do teu negócio para se tornar o mais eficiente possível. Mas o básico, né, da eficiência também é a excelência. E você consegue ser excelente se você tiver a mínima condição de tornar isso o mais procedimental, processual possível. Tá? Então, só que tem uma coisa aqui, Thalys, que você estava falando e eu estava ali analisando, que eu acredito que esse processo de transformação tem passado pelo seguinte. O contador, ele era uma figura plenamente operacional. Exato. Ele é formado, inclusive, para isso. Ou vamos quebrar isso aqui em mais alguns quadrantes. Vamos dividir não em 3 aspectos, não só o operacional técnico, o operacional tático e o estratégico. Vamos dividir entre o operacional técnico, que o contador, na verdade, ele não é operacional, ele é técnico. Ele é técnico. Então, é uma camadinha acima aqui, ó. Isso. A camada 2. Mas aqui, ele também, né, ele recebia uma determinada quantia de dinheiro, né? Porque ele estava ali entregando tecnicamente aquilo. E reagindo, não era propositivo, não era intencional. Aí depois ele passa a ser um cara um pouco mais tático, e o contador, que tende a ter um resultado maior também financeiramente na carreira, ele tende a ser um cara de capacidade mais estratégica. Tá. Ou talvez até um visionário. Isso. Quanto mais alto esse escalão, maior a quantia de dinheiro esse cara vai colocar no bolso, mais ele vai poder cobrar. Exato. Porque ele se torna um co-decisor, talvez um co-gestor. Muitas vezes ele é até o conselheiro. Muitas vezes não. Ele é o conselheiro no dia a dia, mas muitos ocupam. Eu ocupo cadeiras de conselheiro de cliente. E essa parte, só pegando a parte do visionário, o cara pode, como ele tem os dados, ele pode até entrar como sócio do negócio. Não, entender exato. Que, né? Que é estruturar o negócio, né? Os números estão ali, né? Mas vai, Wander. Então, assim, o básico, cara, que eu vejo é uma empresa, se ela não tiver lucro, ela não consegue crescer, a menos que seja uma startup e esteja queimando caixa, fazendo cash burn, olhando para o fluxo de caixa futuro. Mas os poucos contadores que hoje chamam o empresário para o diálogo e dizem, cara, vamos analisar receita, CMV ou CSP, vamos ver qual é o teu custo variável, qual é a tua margem bruta, qual é a tua margem de contribuição, qual é o teu custo fixo, lucro, lucratividade, e usar dessas variáveis para ajudar esse cara a fazer esse movimento, aqui é mais, aqui pode ser menos. Esses poucos contadores eu acho que também são os raros, mas que com essa nova mentalidade, com esse trabalho de conscientização e sensibilização que o mercado está impulsionando eles a fazer, eles vão
também ocupar mais. Vamos ter mais contadores Sim. assim. Sim. Até porque as empresas e a profissionalização que a difusão desses conceitos tem trazido incentiva, movimenta o mercado, né? O mercado, só um ponto aí, Wander, o mercado consumidor do serviço, o cliente, ele entendeu que a Tamires não consegue ser a contadora que ele precisa para sentar e tomar decisão ou dar um conselho para ele se ela estiver calculando o imposto. Eu não tenho condição de sentar e calcular o lucro real dele, mas eu sou obrigada a saber explicar para ele como que aquele imposto chegou naquele ponto. Ou como otimizar a eficiência daquele imposto, entendeu? Então, mas eu não tenho condição de sentar na cadeira lá como as minhas excelentes mulheres que trabalham lá fazem. Eu não tenho mais essa questão. Eu tenho que estar numa posição analítica. Perfeito. E o mercado já consegue entender isso. Isso, e tá tudo bem, porque na verdade é como se fosse uma dinâmica organizacional. A dinâmica organizacional da sua empresa, ela se repete ali dentro. Sim. Você tem seu time técnico operacional, você tem seu time tático e você atua no estratégico ali. A gente, por coincidência ou não, né, a gente tem criado um movimento justamente para elevar esse nível de pensamento aí para os contadores e empresários aqui do Espírito Santo, né, que é o Enjoy Legal. Ele leva esse nome porque ele reúne também os advogados, e a gente sabe que existe uma disputa, existe um desafio na relação entre esses dois muitas vezes, porque... Cara, quando o advogado chega em recuperação de crédito é porque o contador errou, né? Não, e assim, a única... Eu falo, um estigma que não existe mais para mim, mas... Hoje os meus maiores clientes são os advogados. São eles que trazem os meus maiores clientes. E melhores, maiores não em termos de faturamento ou honorários. Você entendeu? O advogado, ele é o maior parceiro que a gente tem. Mas aí é vibrar na prosperidade, né? Mas relacionamento e proatividade, né? Vou ver o advogado como um concorrente, Não, cara, vamos se aproximar, você é parceiro. Me ajudar. Vamos lá, cliente. Poxa, eu tenho uma oportunidade na mesa aqui, vamos? Tem dois livros que eu leio sempre, né? Um é que eu ganhei de uma aluna minha, perita de São Paulo, a Natália, e que é O Poder do Inconsciente, né? Aí, na hora que eu tô mentalizando as coisas lá que precisa, porque assim, eu nessa agitação toda, eu tento fazer yoga, eu tento meditar, entende? E aí, quando eu não consigo, eu vou ler um livro e repetidas vezes eu releio aquelas páginas. E aí tem alguns trechos pra gente mentalizar, e todas as vezes que eu vou falar dessa questão de quais os desejos que eu tenho, quais os desejos que eu tenho para o meu negócio, o que eu quero ampliar, eu sempre coloco, né? Que os advogados tragam bons negócios, né? E não é mentira isso, assim. Eu quero o melhor cliente, mas eu tenho certeza que quem vai validar o meu posicionamento para aquele cliente vai ser o advogado dele. E isso é um mérito maravilhoso que os advogados têm para o cliente, que os contadores não têm. Muitas vezes a gente participa da tomada de decisão, a gente entrega a informação, a gente sabe exatamente tudo que está acontecendo. O advogado não, porque não é a especialidade dele analisar os números, mas quem vai ter a moral, eu falo, de ajudar o cliente a tomar a decisão, vai ser o advogado. Influenciar, a gente vai ser o portador da boa informação e da informação consciente, né? Com credibilidade. Mas os advogados tem que estar ali. Eu acho que se você fazendo esse trabalho... Você vai ter você vai ajudar muito. A gente recebe o prêmio do legado também. Muito. Não, eu queria chegar nesse ponto do legado, sabe? Eu acho que isso é uma transformação muito grande. É muito legal. Eu acho que legado é uma coisa que... É uma palavra que está presente na sua trajetória, sabe? Essa coisa do propósito também de ser uma mulher que ocupa esse espaço, que é um espaço, como você disse, quando você começou majoritariamente masculino, né? E até de um estereótipo, como você disse, diferente. E aí você vem quebrando paradigmas, né? Isso faz com que você inspire outras mulheres também a terem performance, a terem resultados. Né? E isso, como o teu filho muito bem falou, né? Você transformou a vida de pessoas. Cara, tem que ter um lugarzinho reservado no céu para essa galera que transforma a vida das pessoas. Isso é muito sério, acho. Né, velho? Eu acho assim, eu vim de uma família, a família do meu pai, a família Endringer, é uma família que tem 2 homens e 3 mulheres. Eu tenho 3 tias e um tio. E meu pai é um alemão, uma pessoa muito séria. Eu falo que ele deu tudo que ele podia para mim, com tudo que ele recebeu dos meus avós, né? E eu fui muito feliz, assim, com os meus avós. Não tenho mais nenhum avô aqui,
mas fui muito feliz com essa criação alemã que eu tive, essa formação dura, né? Essa formação rígida. Isso me ajudou a entrar no mundo dos negócios. Isso me ajudou. Já na família da minha mãe, é uma família de 12 filhos, 6 mulheres, 6 homens. O meu avô casou com uma italiana e meu avô era negro. Negro, que você só via o dente, a gente brinca. E ele foi escravo de italianos, o meu avô, aqui no Brasil. Ele ainda foi, mas mais tarde ele foi reconhecido por isso, ele foi remunerado por isso. E ele se casou com a minha avó e foi morar em Domingos Martins. Eles moravam mais para o sul do estado e foram morar em Domingos Martins. E meu avô me ensinou muito sobre bravura. Meu avô era um cara muito bravo, muito rígido também, apesar de ser um ser humano alegre, né? Que não combina muito isso. O alemão não tem muito isso. Eu falo que o Natal na família do meu pai demora mais para ser organizado, que os alemães demoram a se soltar. E na família da minha mãe, eles estão há 2 meses organizando o Natal, né? Então, na minha mãe tem 100 pessoas, lá do meu pai vai ter 30, né? Mas, enfim, dadas as proporções, o que eu quero dizer com isso? Na família italiana, as mulheres não têm herança. Elas não têm herança. A minha mãe casou com meu pai e ganhou uma máquina de costura. E ela tinha que saber bordar, e ela me ensinou a bordar. Ela tinha que saber costurar, e ela me ensinou a costurar. E eu escolhi não casar com o vizinho do meu pai e da minha mãe para trabalhar no cafezal. Eu escolhi. Eu não quero isso para minha vida. Eu sempre quis ir para a cidade. Tanto que eu vou para a roça, eu amo a roça, mas eu passo 2, 3 dias lá. Quando eu chego assim, em Vila Velha, que eu vejo o primeiro outdoor, eu falo, nossa, cheguei no meu mundo, né? Em Nova York, para mim, em São Paulo, para mim, é um lugar que eu me sinto completamente relaxada. Aquilo não me estressa. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu tenho o legado e a obrigação de reconhecer as mulheres da minha família. E as mulheres da comunidade que eu saí. Porque nenhuma delas tiveram o privilégio de viver o que eu vivi. E hoje as minhas tias e as mulheres daquele lugar, elas me aplaudem. Elas falam, olha a Tamires, eu conheci a Tamires. E quando eu volto lá, eu faço questão de abraçar e beijar todas elas, e fazer festa, e fazer aniversário. E, enfim, eu me lembro um dia que eu fui com um cliente lá para visitar um sítio que ele tinha comprado, e ele foi de helicóptero. Eu nunca tinha andado de helicóptero. E quando eu cheguei lá, eu avisei minha mãe, falei, mãe, eu tô indo com o cliente, mas eu vou de helicóptero. Eles vão descer lá no campo de futebol. E minha mãe reunia a comunidade inteira para me ver descer. A escola parou a aula. Parou, não tem aula. A professora levou todos os alunos para ver o helicóptero chegar. Não era a Tamires, era o helicóptero, tá tudo bem. Mas a minha mãe falou depois que ela não tem noção da proporção de alegria que nós levamos para aquelas crianças que nunca tinham visto um helicóptero de perto. Então, olha o pássaro gigante. Exato. Então, imagina a sua mãe, você chegando no helicóptero. Minha mãe emocionada. E aí, então assim, hoje, o que eu tenho feito? Depois que eu perdi os meus avós, que tem pouco tempo, eu perdi o pai do meu pai e a mãe da minha mãe no mesmo dia. Eles faleceram de velhice. Minha avó, de 94 anos, ela faleceu de velhice. Ela dormiu. Caramba. E eles estavam no mesmo hospital juntos e o meu avô tinha estava muito fraquinho por conta de pneumonia pós-Covid, enfim. E aí, um foi embora mais cedo e o outro, os dois... Quando a minha avó chegou em casa, ela faleceu. E meu avô tinha falecido às 11 horas, ela faleceu às 18. Nesse dia, eu estava em Goiás, no meio de uma fazenda de soja, atendendo um cliente, atendendo uma situação gravíssima. Não tinha avião para voltar e eu não pude ver meus avós. Foi muito traumático. E a minha mãe... viveu uma opressão grande, porque elas casaram sem herança, meus tios tiveram herança, e elas não tiveram herança, e os maridos ficam falando, e nós crescemos ouvindo aquilo. Todos nós primos crescemos ouvindo aquilo, que as mulheres não tinham sido compensadas ou recompensadas por terem trabalhado na roça a vida inteira e casados já até com 30 anos. Minha mãe casou com 29 anos. E casou com meu pai sem nada. Ela levou uma máquina de costura e meu avô faleceu e não deixou nada para elas. Então, na ocasião que esse meu avô faleceu, esse meu avô paterno, ele deixou algumas heranças pra gente, que foi ter a serenidade de pensar o que eu preciso fazer. E a minha avó também, eles tinham um ponto em comum, que era a serenidade. O que eu preciso fazer para deixar, isso até fala num livro, para deixar o caminho das que vierem depois de mim um pouco melhor. Porque eu jamais quero viver o que minha mãe viveu. E eu não estou preocupado com a herança que meu pai deixou, ou que ele vai deixar para mim. Porque hoje eu construo com meu pai, hoje eu compro terras com meu pai, e hoje eu tenho a obrigação de produzir aqui na cidade, voltar para lá e dar a elas, inclusive, aquelas terras que elas não tiveram. E foi isso que eu fiz. Recentemente eu fiz isso.
Eu comprei uma terra para poder plantar café, onde vai ter uma casa onde elas foram criadas quando elas eram crianças. E elas falam, nossa, se você construir uma casa aqui, nós vamos passar todo domingo aqui. Era só isso que eu queria. Foda. Mas enquanto isso, eu quero que as mulheres da minha empresa me enxerguem como uma pessoa que vai levá-las adiante. E aí a Sara, que hoje é meu braço direito, ela fala... Tamires, você é muito visionária. Às vezes ninguém entende por que eu ainda estou nessa empresa, né? Por que eu não montei meu próprio escritório? É porque eu olho para você e eu falo, essa aqui vai me levar mais longe. E não é de cargo, né? É poder falar, eu estou no escritório tal, eu estou fazendo isso por essa empresa. Então, ela faz exatamente o que eu penso, que não é sobre ter o maior escritório, Wander. É o que eu estou fazendo para transformar a vida das pessoas que trabalham comigo, para reestruturar essas empresas, né? E para melhorar a vida desses empresários, né? A gente tenta fazer, apesar de contabilidade não ser um assunto palatável. A gente vai tentando, né? Ó, tem um presente aqui, rapaz. Inclusive, aqui eu sei que aqui dentro tem um café. Uau! Tá bem que o café é do grupo, né? É sem conflito de interesse. É sem conflito de interesse. Eu acho que ela vai comprando as empresas para poder criar sinergias entre elas. Muito inteligente. Tem que comprar um café pra... Olha, Grupo Expertise. Olha. Top. Muito bom. Aí é para tomar o Obrigado, cafezinho. viu? Tudo bonitinho aqui. Eu vou tomar meu café agora isso aqui, viu? Isso. E o café especial 100% arábica. Dela lá de também. Goiabeiras, Por acaso da é você? família Endringer. É você que fabrica a caixa também, não? Não, a caixa Tá bom? não. Não. Mas eu mesmo levei. Compra uma empresa. Eu Compra mesma empresa de levei caixa. a caixa para poder vazar essa logo aí. Foi, entendeu? Eu gosto de cuidar dessas coisas. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Agora, Imagina, bom, você merece. Iago, tem Vamos mais lá. perguntas para ela? Vamos lá, Iago. Tamires, vamos lá. Na sua visão, qual o primeiro sinal objetivo que a empresa está caminhando para uma crise? É caixa, margem, endividamento, desorganização contábil, cultura de decisão lenta? Quais são os sinais ali que a empresa precisa verificar? Bom, o primeiro ponto que eu sempre observei, Iago, quem chega a um cenário de crise, ele não tem o hábito ou não teve o costume ou o acompanhamento de um profissional para mostrar para ele qual era a real da contabilidade dele. Então, eu já peguei empresas em recuperações judiciais que tinham 2, 3 anos de contabilidade atrasada. Os maiores casos que, aliás, é mais comum me procurarem para uma recuperação judicial, porque eu sou especialista em recuperação judicial, mas para eu colocar as demonstrações contábeis em ordem do que propriamente para identificar e dar um diagnóstico se ela está em crise ou não. O que significa isso? Ela já está em crise, não tem nem que fazer diagnóstico. Você só vai medir qual é o tamanho daquela crise, né? Quando você pega uma empresa que nunca teve o hábito de cuidar da contabilidade, olhar para isso como precisa, né? Diferente dos nossos clientes, por exemplo, que eu tenho reunião mensal com eles para apresentar a parte contábil sobre a ótica de competência de caixa, por exemplo, né? Via gerencial. Ele não cuidou da contabilidade. Esse é o primeiro sinal. Agora, o sinal prático, que é aquilo que a contabilidade não vê no primeiro momento, porque a contabilidade processa dias após o fechamento, é a queda nas vendas, né? A queda na venda que automaticamente teve um problema de gestão aí de pagamentos e caixa, e aí a primeira conta que ele deixa de pagar é impostos. Né? Então, você começa a ver que uma empresa que chega no escritório lá tá vindo de outro contador pra gente, e ele tá com um problema de endividamento com o fisco, ele provavelmente tem outros endividamentos, mas é um fator já bem alarmante pra gente, porque é um hábito brasileiro você se financiar de impostos, né? Sim. Sem fazer conta da Selic, porque o brasileiro ele acredita que em algum momento, político ou não, o fisco vai soltar um refis. Né? Ou é um presente de Natal do fisco, ou é um presente de Natal antes da eleição. O empresário confia veementemente nisso. Né? Só que financiar impostos, além de caro, é o pior erro que você poderia cometer, né? Porque o imposto ele é custo, né? Ele deve ir carregado no preço de venda, né? Quem paga imposto é o cliente. Então, se você se financia disso, você está errando ou está pagando 2 vezes, né? Então, se você tem um alto nível de inadimplência do seu cliente, se você não está recebendo, justifica você não pagar o imposto. Eu vou te falar, 100% dos casos não foi esse o problema. Tá? Os casos que eu já visitei, trabalho, ele tem um problema na queda da venda. A margem, dificilmente ela é discutível, porque muitas vezes se eu estou no mercado muito nichado, eu não tenho como falar em margem, eu tenho que falar em gestão de caixa, eu tenho que falar em vender. Tem que falar em vender e gerenciar a caixa. Por mais que o resultado lá na última linha seja pequeno, você precisa colocar a venda para dentro e cuidar da sua gestão de caixa. E você tem o maior gargalo possível, Iago. Você, como contador, vai saber disso. O nosso calcanhar de Aquiles na contabilidade é o financeiro.
O cliente não tem uma equipe financeira que vai fazer um contas a pagar, um contas a receber, uma conciliação, que vai dar a ele uma gestão estratégica do financeiro dele. Ele vai falar, beleza, quanto que tem para pagar hoje? Ele faz a gestão por fluxo de caixa. Agenda pagamento. Agenda pagamento, paga, autoriza e acabou. Esse é o financeiro dele. Aí, como é que eu não consigo fazer contabilidade, Wander? Que eu volto lá nos antepassados, nossos lá com 22, 23 anos... Porque ele não concilia o financeiro, a contabilidade não consegue contabilizar. Por isso que a contabilidade fica atrasada. Não é porque ele tem um contador ruim. É porque ele não tem um financeiro bom. Né? Tá? Então, esse o que eu posso dizer que o que eu vivi até hoje são esses pontos. Acho que o empresário precisa ter uma certa capacidade até de uma certa ambiguidade. Esse é o ponto. Porque se ele... Pô, eu sou um cara de vendas. Mas, cara, quantas empresas quebram vendendo muito também? Sim, sim. Né? Por quê? Você imagina que o meu negócio, Tamires, ele tem um fluxo de recebimento, de pagamento muito descasado. A minha entrega é evento, a minha entrega ela é na cabeça. O meu time, meu custo operacional, muito de zero, enquanto a minha venda, eu vou ter um cara que vai caminhar comigo 2 anos, vai me pagar em 20 vezes. Sim. Se eu não tomar cuidado, quanto mais eu vender, se eu tiver pouca entrada de caixa, vendendo esse fluxo, quanto mais vender, mais caro... Sim. O escritório de contabilidade é um exemplo. O escritório de contabilidade, às vezes, você está operando no ponto de equilíbrio ou está operando com lucro, mas dependendo do cliente que você pôr, se você colocar um cliente de um ticket de 30, 40 mil dentro do escritório, Wander, você tem que contratar no mínimo 3 pessoas. Contratar 3 pessoas hoje é muito mais que 40 mil reais. Você vai começar a tomar prejuízo. Sim. É isso aí. 3 pessoas. Se você trabalhar gerencialmente, as provisões, saber quanto o real custo desse funcionário para atender um cliente de 40 mil, você vai certamente tomar prejuízo. Algumas vezes é até meio louco. Aquele PJ de 400 reais tem tanta tecnologia hoje que a gente consegue implementar que o custo dele fica, a margem fica altíssima. Exato. Ele é mais rentável e lucrativo do que um cara de 40. Em função de que você precisa de toda uma estruturação, aí vai haver um desencaixe financeiro. Né? E se o empresário não entender isso e não melhorar a política dele de venda, aí falar, pô, vendedor, beleza, cara, você está ganhando um X, mas se você me trouxer com um caixa gerado maior, eu te pago 2X. 2X. Você gera uma meta adicional, atrela essa meta ao resultado daquele cara. Por quê? Porque você tem a visão, e aí você tem essa ambiguidade de olhar para vendas, mas também olhar para o administrativo, para o financeiro. Acho que é isso que o empresário tem que se preparar. Uma coisa que a gente tem feito para preparar o empresário, que para isso nesse sentido, é trazer ele para um ambiente educacional. Trazer ele para dentro de uma sala onde a gente está discutindo justamente o que são os gargalos, os desafios, os problemas, as possíveis soluções. E ser preventivo também. Muitos, às vezes, chegam num nível, por orgulho, por desafio, não quer se expor, tem medo de ser julgado, e aí não quer falar, não procura um profissional, não procura uma escola como a gente, que é uma escola de negócio. Ele acaba deixando que fique tardio demais. Eu adoro esse ponto. A gente tem feito isso e usado as metodologias, né, como o Problem-Based Learning, para fazer com que esse cara aprenda a partir do problema que ele tem, que ainda não se tornou um problema tão grande. Né? Então, quando está pequeno, é bom de resolver. É fácil. E aí, eu aproveito, né? Iago, eu vou fazer até o jabá aqui, já entrei no assunto. Se você é empresário e acompanhou a gente até aqui agora, você quer chegar no problema grande ou pequeno? Se quiser chegar com um problema pequeno ainda, você precisa estar com a gente. Na nossa comunidade, nos nossos cursos, nas nossas imersões, como é o caso do Journey, do Apogeu, do Disruption e outros programas que temos de formação de líderes e gestores. E toma decisão rápido, porque vai aumentar o preço. Por favor, não deixa demora a tomar essa decisão, não. Eu vou deixar para falar no final sobre isso, que eu fazer os elogios para vocês. Pô, valeu. Então, vai ser muito bem respondido, tá? Excelente. Você que é empresário aí, fica atento aos sinais, porque toda empresa está suscetível a passar por uma crise. Né? Mas tem uma coisa, Tamires, que é muito interessante também, que assim, olhando para os casos que você já acompanhou, queria que você me dissesse qual que é o erro mais comum que faz que as empresas percam esse time e cheguem tarde demais. Muito bom. Tanto para uma boa recuperação, quanto para um M&A bem estruturado. Sim. Né? E, inclusive, comenta, né? O que é um M&A para quem está acompanhando?
em que casos ele pode acontecer ali? Enfim. Estamos começando de trás para frente, né? A reestruturação de uma empresa ou a estruturação de um negócio, ele tem que partir da premissa básica de que aquele negócio ali, ele vai ser de alguém um dia. Ele precisa ter perenidade, ele precisa prosperar e ter perenidade, né? Tanto que no valuation você calcula a perpetuidade, porque você está partindo do pressuposto que a empresa nunca vai acabar. Para isso, você tem que entender que ou ela vai ser vendida ou ela vai ser vendida / sucedida. Seja para os herdeiros, que inclusive eu sempre digo, o herdeiro tem que comprar ações, ele não tem que ganhar. Herdeiro tem que trabalhar para ganhar ações. Todo herdeiro que ganha ações, ele dá mais trabalho, né? Todo herdeiro / sucessor, na verdade, o sucessor, né? Então, considerando essa premissa, a gente trabalha para que uma empresa tenha perenidade, perpetuidade, que ela seja vendida. Seja para os sucessores / herdeiros ou para algum outro fim. Se você está numa empresa em crise, quando você pega uma empresa num diagnóstico de crise, você vai pensar que ela vai passar por uma recuperação judicial, você tem que escolher ali se você vai recuperar ou reestruturar aquela empresa para ela ser vendida dentro da RJ, que é um M&A, que a gente fala movimentos de distress, né? É a compra e venda de empresas estressadas ou ativos estressados. Ou você vai recuperar essa empresa de fato para que a própria família, os fundadores ou os sócios continuem com ela. Então, o M&A ele serve nos dois cenários, dentro da crise ou fora da crise. É cada vez mais comum você ver fundos de investimento comprando empresas em recuperação judicial. O momento certo para um fundo fazer isso, ou o momento em que eles escolhem as empresas para fazer isso, é quando ela aprova o plano de recuperação, que são os dois, né, o primeiro ou o segundo ano mais trágico e doloroso de uma recuperação judicial. Que é quando você está ali no limbo, você não sabe se o seu plano vai ser aprovado, se você vai se recuperar ou não. Mas o fato é que a gente prepara a empresa para que ela prospere, ela perpetue depois da recuperação. Que não é verdade o que se fala no mercado com a recuperação judicial é para quebrar a empresa. Não, recuperação judicial é para recuperar a empresa. Senão você entra na falência logo, se for essa a intenção. Porque a falência também demora a sair, né? Então, não vamos entrar no detalhe da RJ, da recuperação judicial, que levaria mais um podcast. Mas, indo para a outra pergunta, qual é o ponto comum que a gente encontra, né? Eu tenho uma recuperação judicial lá no escritório que ela foi feita em tempo recorde, assim. Ela tinha excelentes advogados, foi uma boa escolha do empresário. Ela tinha um excelente gestor do plano de recuperação judicial, que era um economista. A contabilidade estava ali com a cabeça de reestruturação, nós estávamos cuidando daquilo ali com bastante rigor. Mas o dono era um cara extremamente ansioso. Ele era uma Tamires da vida, agitado, tal. Ele não dava paz para ninguém. Ele não deixava ninguém confortável, ele não deixava ninguém pensar no que ia fazer. Ele terminou a recuperação dele muito rápido e ele recuperou a empresa dele sem ter pago nenhum real. Ele pagou tudo com dação e pagamento de bens que ele tinha disponibilizado para pagamento. Todo 100% do quadro de credores dele, Wander, era bancos e devedores, credores financeiros, né? Ou seja, ele tinha várias facas no peito dele para pedirem a falência. Ele não tinha como negociar nada com o credor. Ele só tinha um tipo de credor e nenhum credor tinha interesse que ele se recuperasse. Porque normalmente o perfil de banco, ele não quer a recuperação facilmente, né? E quando ele não quer o ativo que ele oferece para pagamento, que no caso dele era um ativo imobilizado, eram imóveis, ele falou, eu não quero nem saber dessa recuperação judicial. Eu quero mais que penhorar esse imóvel logo, manda essa empresa para falência. Então, foi feito um trabalho belíssimo. O empresário acompanhou isso a todo momento, tomou a decisão acertada. Quando o mercado nem tinha começado a falar que ele estava em crise, ele entrou em recuperação judicial. Que esse é um grande problema. Ele não teve uma mancha na marca dele, tá? E aí eu vou chegar no ponto final do ponto em comum. Qual é a diferença desse empresário e de outras recuperações de grande sucesso que a gente acompanha no Brasil? E de verdade, é sucesso de verdade. Empresas que falam, acabamos de sair da recuperação judicial, graças a Deus, meu nome de recuperação judicial saiu do CNPJ. Né? Qual a diferença para os que ainda estão se arrastando ou estão com grande dificuldade? É um fator chamado letargia, que você vê desde quando você conhece o dono. Ele chega e fala, Tamires, eu estou em crise, eu já sei que eu vou ter trabalho. Porque ele vai demorar 1 ano, 6 meses para tomar a decisão para entrar em recuperação judicial. Isso porque ele já chegou para mim em crise. Normalmente, as recuperações judiciais tardias é porque o termômetro da falência já estava ali, ó, cravado. A gente usa o termômetro de Kentz, né, que é um dos termômetros para medir isso. E eu falo, meu filho, se passou do amarelo, já era. Você vai ter muito trabalho na sua recuperação judicial. Porque você não tem recursos para sustentar uma recuperação judicial.
Uma recuperação judicial, ela, querendo ou não, é cara. Você tem um bom contador, um bom gestor para fazer um plano de recuperação judicial, ter uma equipe para tratar da recuperação judicial, ter um jurídico trabalhista, um jurídico tributário, um jurídico de recuperação judicial. É uma estrutura cara, né? Mas ela não é impossível de ser feita se você tomar uma decisão dessa a tempo. Porque o problema de uma RJ, quando ela é letárgica, quando o gestor, quando o dono da empresa, quando o dono do cajado, eu falo, né? O que está lá com a flecha para botar lá no meio do arco, né? Para botar no meio Do alvo, do alvo necessário para tomar a decisão, quando você olha para ele, que ele tem esse perfil, você fala, ele não vai conseguir administrar o caos que a RJ vai trazer. Porque a RJ, naturalmente, todos os credores vão brigar para que ela não aconteça. Então, você vai passar aí um ano não conseguindo desbloquear dinheiro que está bloqueado. Uma empresa em recuperação judicial letárgica, ela tem inúmeras ações trabalhistas, ela tem inúmeros bloqueios, ela tem muitos bloqueios, inclusive, dos próprios fornecedores que já foram para execução. Então, por que isso aconteceu? Porque se eu cheguei num momento de estar com um número de execuções ou um número de processos bloqueando a minha conta, é porque eu demorei a tomar uma tomada de decisão necessária. Isso aconteceu lá atrás. Em média, ele já estava em crise há 2, 3 anos, com diagnósticos, inclusive, de crise lá atrás. E ele não teve a coragem de vencer a letargia dele e defender a empresa dele. Eu vejo o caso na mesa, Wander, que ele fala assim, eu não acredito na minha recuperação judicial. Tá, por que você entrou? Aí você vai deixar aqui a gente trabalhando para você... Se o próprio cara não acredita. Com atraso, e você não acredita na força que eu tô colocando nisso aqui? Porque qualquer empresa é possível de ser recuperada, se você não tiver esse fator no meio. 100% dos casos que eu vi falir ou que ainda não saiu da RJ ou estão e não vão sair, foi isso. Desculpa, né, ofender o empresário, mas é uma... Sabe, é uma coisa que você fala, Senhor, me ajuda. Liga o motorzinho. Eu vou dar outra palavra. O que você acha que faz o cara quebrar? E aí? Além de letargia. Mentalidade, coragem, eu acho atitude. Que a mentalidade não tem mentalidade de gestão. Ele passou por governança, ele passou por consultoria, ele não tem a mentalidade de gestão. Mais fundo. É orgulho. Não, assim, a vergonha, né? A vergonha de dizer que... Se expor, né? Por orgulho. Porque o orgulho, ele tá lá atrás. Assim, ele sente vergonha por conta do orgulho dele. Ele é lento para tomar a decisão por conta do orgulho dele. Ele fala que não vai dar certo. Ele entra contrariado, mas ele tá fortalecendo uma crença, porque ele não quer admitir aonde ele errou. Ele errou, porque era dele. Que fracassou, né? Ele fracassou. E aí, é esse orgulho que mantém ele lá e que vai fazer ele caminhar para o insucesso da operação ali. O mesmo que levou ele para onde ele estava. Esse admitir que eu errei, que eu falhei, trazer alguém que possa te ajudar, precisa desvestir do orgulho. Tá? Concordo. Acaba Acho que o aprendendo orgulho é 90%, cara, dos problemas das empresas. Tá? De uma maneira geral, não só as que alcançam a RJ, etc. Afeta a comunicação. Vou te dar um exemplo só para a gente concluir essa pergunta. Por que eu tenho um maior número de falências e recuperações judiciais em microempresas? E por que a minha taxa de sucesso de empresas reestruturadas e recuperadas está nas grandes? Tá? Pega o caso da Samarco, pós-Mariana, tragédia de Mariana. Fechou a operação, 0 faturamento, não pode mais operar. O que você vai fazer? Recuperação judicial. Eu tenho 2 amigos que atuaram lá dentro. Um deles, inclusive, é presidente da TMA Brasil hoje. Luiz Fernando Saradiotto, meu amigo. Um beijo para ele. Inclusive, vou mandar esse podcast para ele, que ele vai adorar. Ele teve uma determinação de recuperar, fazer toda a gestão e a reestruturação da Samarco em 12 meses. Ele fechou 1 ano de aniversário com a Samarco funcionando e permitida a emitir faturamento. Agora me fala. Tinha orgulho no meio ali? Não. Tinha governança, que a empresa média normalmente não tem, né? Não tinha governança. Eu não tenho um dono, eu não tenho a carapuça do dono para tomar decisão. Eu tenho cargos que determinam a tomada de decisão.
E acabou. Quem fracassou, por caso fortuito ou não, se houve erro técnico ou não no problema que teve na Samarco, não interessa. Esse aqui fica de lado, sai da minha frente, que agora eu vou cuidar da sua empresa. E foi isso que foi feito. Com um ano, a Samarco passou. Voltou. Eu encontrei o gestor interno lá, que é contador, inclusive, faz parte da comissão de peritos do CRC, que eu coordeno. E ele falou comigo semana passada, ó, tiramos o nosso nome recuperação judicial do cartão de CNPJ. Nossa. Entendeu? É uma vitória. É uma vitória, entende? Então, frustra a gente como profissional não conseguir convencer o empresário dessa camada orgulhosa que cerca ele. E muitas vezes ela está envolta em empresas familiares, muitas vezes ela está envolta em uma empresa que é de classes, uma empresa, por exemplo, um grupo de amigos, um grupo, nós estudamos juntos e agora nós vamos morrer juntos. Tem muito isso e a gente fica com muita pena. E, assim, eu acho que nós estamos caminhando para o fechamento. Eu acho, Wander, que vocês estão e vão fazer um trabalho que vocês nem imaginam ainda de alcance nesses empresários, principalmente o mercado capixaba. Que é muito fechado, a cultura é muito fechada para isso, né? Porque vem de cultura onde empresas pequenas que eram familiares hoje são grandes empresas e nós não passamos por esse processo de educação, é verdade, tá? Eu falo que a minha família hoje é uma empresa e a gente tem a discussão se ia fazer holding ou não ia, né? Se vai discutir herança ou não vão, sem dizer que o pai ia morrer, né? Um dia, né? Enfim. Então, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho esplendoroso, próximo do empresário capixaba. Porque até então eles tinham um recurso como vocês para buscar lá em São Paulo, né? E eles não querem fazer isso, eles têm outras coisas para fazer. Sim. Eles precisam vender, eles precisam gerir pessoas, porque eles não têm gestores para isso nas empresas médias que precisam de vocês. Então, eu acho assim, estou muito feliz de ter conhecido vocês. Legal. E não vou me despedir agora não, vou deixar você perguntar mais, mas era só para emendar na pergunta de que os empresários precisam estar aqui para aprender, para que essas empresas não acabem. O nosso estado é rico, maravilhoso, nós precisamos prosperar, né? Você sabe que a Enjoy nasce um pouco dessa minha experiência de vida, que está ligado a assim, quando eu falo em falir, não quer dizer que efetivamente foi uma falência, né? Juridicamente falando, né? Mas fali, fiquei sem dinheiro, né? Em 2015 ali... Todo mundo passa por um divórcio, uma falência antes dos 30, então por isso que você está aqui. Então, puxa, cara, eu fui buscar conteúdo na faculdade, e a faculdade, apesar de ser uma ferramenta e tanto na sociedade, né? Nas nossas vidas, ela é para ou ser em um determinado momento de vida. Você pega um empresário que está à frente de um negócio que já está pedindo algum tipo de ajuda mais imediata, não dá para coletar essa informação lá da faculdade. Eu preciso de um outro ambiente, um ambiente que comunica-se diretamente com o problema que eu vivo. Sim. E eu não tinha isso aqui. E eu imaginava ir para São Paulo de maneira nenhuma. Né? E, aliás, as instituições ágeis, né, que existiam, ou mais próximo disso, o INSPER, FGV, com seus programas de gestão mais robustos, com alguma consultoria incluída, como a Fundação Dom Cabral, era uma realidade muito distante do pequeno e médio empresário. Né? Você imagina, na época eu tinha o quê? Loja de pneus, porque eu estava dando sucessão ao meu pai. Contratar uma Dom Cabral. Como, né? Né? E aí não tinha, poxa, na época, a G4. G4 tem feito um trabalho incrível, o Marcos ali com o acelerador empresarial, falando com a dor do empresário também. E aí, eu já tinha passado, já tinha quebrado, né? Quando eles surgiram. E a Enjoy nasceu para cobrir esse espaço. E, cara, tá fazendo incrível. Uma mudança, assim, generalizada na mentalidade empresarial capixaba. Que coisa linda. Eu fico feliz. Tem uma frase que você fala que eu gosto muito, eu acho que casa até com a sua história, que ele fala, o desafio te transforma, né? E você teve um desafio, né, no início da carreira, e que hoje você ia pegar uma empresa grande, que não tinha maturidade, e hoje você trabalha com empresas grandes. Né? No empresário, hoje, quando você tem algum desafio, de uma certa forma, é o maior aprendizado que você tem. Sim. Mas aí a gente vem para despertar nesses empresários e minimizar esses desafios, né? Para cortar o caminho e acelerar o processo de crescimento dessas empresas. Exato. Isso é lindo, assim, porque você fazer parte disso é você não só deixar o legado de uma empresa que, com certeza, já tem muita história aqui no estado, mas é poder dizer que você participou disso, porque esse é o seu legado, né? É verdade. Esse é o seu legado. É sobre fazer algo que muda o mundo. Muda o mundo, né?
Tamires, mega incrível esse momento com você. Fera. A gente adorou você. Você trouxe um assunto relevante e com certeza quem acompanhou até aqui, tenho certeza que sai muito melhor do que entrou. E agora sim, para pessoas que realmente contribuem para o nosso estado e para o nosso Brasil, a gente tem um reconhecimento, que é um troféu. Ah, que legal. Ele só é realmente dado às pessoas muito mesmo? especiais. Seleta. Olha, eu sou leonina, alemã. Fala muito não, que eu vou acreditar. Eu vou até já ajudar a facilitar para você abrir aqui, mas esse é o que troféu. lindo. Espero que ocupe um lugar muito especial na sua estante. Eu adoro. Obrigada, Wanda. Deixa eu abrir. Uau, nossa. Tem até uma mensagenzinha aí personalizada. Por compartilhar Sabe, sua visão e experiência, fortalecendo o ecossistema empreendedor capixaba e inspirando empresários a tomar decisões mais conscientes. Com carinho, equipe Enjoycast. Olha que lindo, gente. sim. Obrigada, Wanda. Obrigada. Obrigado a você. Tô de coração, Valeu demais. corpo e alma com vocês. Eu adorei o convite. Fiquei muito surpresa com o convite. E tô aqui sempre que vocês precisarem, porque realmente meu pai fala, não sei de onde ela saiu, é porque eu realmente gosto de negócios. Eu gosto de estar aqui nas luzes da cidade, ajudando as empresas e acho que esse é o nosso propósito, a nossa missão. Teria muito ainda para ouvir, a gente queria ficar muito tempo aqui ainda. Tem que ter o 2.0. Vai ter o 2.0, mais do que isso, Iago, mais do que isso. Tamires tem muito a compartilhar, já tem essa experiência de dar aula já há mais de 10 anos, 14 anos. E nós vamos estreitando os laços aí para que ela ocupe um espaço também de docência dentro da Enjoy, né? Quem sabe? Como seria? Eu acredito que vai ter um bom caminho para a gente trilhar Com juntos. certeza, Maravilha. com certeza. Ó, Vamos você comemorar. que nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigado. Beijo no coração e até a próxima. Beijo, Valeu. empresários. Beijo, amigos. Tchau. Demais.